Oi, amigos! Vamos começar já já nossa próxima aula. Mais uma aula muito top sobre a língua portuguesa. Eu sou o professor Jack Brandão, como vocês sabem, e estou aqui para fazer um pedido para vocês. É muito importante para o nosso canal, para que ele se mantenha, que vocês se inscrevam nele. Se inscrever é fácil, aqui embaixo, inscrever-se não custa nada, é de graça. Mais importante, ou tão importante quanto isso, é dar o like. Comentem, pessoal, para nós é muito importante. Então é muito importante o quê? Que vocês se inscrevam, que vocês deem um like no nosso vídeo, que vocês comentem as aulas, façam perguntas para mim que eu respondo sempre todas as perguntas de todos vocês. Para nós isso é muito importante para que nós possamos crescer ainda mais, para que nós possamos chegar a mais pessoas. Porque se vocês não fazem isso, dá a impressão para o YouTube que as aulas são ruins, que as aulas são péssimas. E eu tenho certeza, pessoal, que muita gente está aproveitando, como eu vejo muita gente assistindo. Vamos passar isso para os outros também, tá bom? Não custa nada e nos ajudam muito. Bom, vamos para a aula. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão e estamos mais uma vez aqui na nossa aula do nosso curso de Língua Portuguesa, Redação e Oratória. Bom, vamos dar prosseguimento ao nosso curso falando ainda sobre os pronomes. Hoje nós temos um assunto muito importante, como todos, né? Como sempre eu falo, é muito importante, esse também é muito importante, que é a colocação dos pronomes átonos. Lembra que eu falei para vocês, os pronomes átonos são aqueles pronomes que nos dão um pouco mais de dor de cabeça. Por quê? Porque eles orbitam em torno do verbo. E como eu havia dito, e ao orbitar em torno do verbo, eu não posso simplesmente colocá-lo no local que eu quiser. Porque existem regras e regras claras para que essa colocação se efetue, ok? Então nós vamos aqui, nesta aula, demonstrar e mostrar de uma forma sucinta, rápida, vamos dizer, e clara, como é possível utilizar os pronomes átonos sem ferir a norma culta e de uma forma que a gente possa até compreender melhor os próprios concursos, passar nos concursos, que sempre passa, essa matéria passa nos concursos, é objeto dos concursos, ok? Mais do que isso, também é uma forma de nós aprimorarmos o emprego da nossa língua portuguesa no nosso dia a dia. É óbvio que quando nós falamos em colocação do pronome átono, nós temos de ter em mente que a língua portuguesa falada no Brasil, ela é muito diferente da língua portuguesa falada em Portugal. Então, é muito importante nós lembrarmos que aquilo que nós chamamos de linguagem culta, na realidade é o normal, muitas vezes, em Portugal. Nós temos de saber e compreender isso, por quê? Para que nós possamos nos policiar, nem tanto na linguagem falada, porque é muito difícil, para nós soa extremamente artificial, por exemplo, dizer o seguinte: dá-me um lápis, empreste-me uma caneta. Tal colocação pronominal realmente é muito estranha na língua portuguesa do Brasil. Para os portugueses, isso é extremamente natural. Para nós soa artificial. Mas é claro que nós não podemos nos esquecer que as regras que nós estudamos são empregadas de modo especial na linguagem escrita. Ok? Vamos lá? Preste atenção. Como havíamos visto, os pronomes átonos, por serem desprovidos de tonicidade própria, apoiam-se no acento tônico do verbo. Essa proximidade, porém, é normatizada e, para isso,
devem-se conhecer os conceitos de próclise, ênclise e mesóclise. Nossa, umas palavrinhas muito chatas ou muito estranhas, apesar que eu tenho certeza que todos vocês já devem ter ouvido isso na escola. Não sei se vocês aprenderam de uma forma clara, mas vamos tentar mostrar para vocês que não é nenhum bicho de 7 cabeças, ok? Bom, vamos iniciar então o nosso estudo de colocação pronominal a partir da próclise. Vamos lá? Muito bom. O que é próclise? Quando ocorre a próclise? Preste atenção. A próclise ocorre quando o pronome átono está anteposto ao verbo. Isso se dá após certas palavras que atraem o pronome para junto deles. Então vamos prestar atenção de uma forma clara. O pronome átono, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que nós já vamos ver nas regras, mas eu quero deixar claro. O pronome átono sempre vem a priori após o verbo. Principalmente, isso é o mais importante, no início de período. Nunca eu começo uma oração com o pronome átono. Então eu não digo, eu não escrevo, me diga isso. Me empresta isso. Não. Então, a tendência natural do pronome átono é ir para depois do verbo. É óbvio que, em alguns casos, o pronome átono vai na frente do verbo ou antes do verbo, vem anteposto ao verbo. Quando ocorre isso? Prestem atenção. Após palavras negativas. Não, nada, nunca, jamais, nem, entre outros. Após advérbios, lá, hoje, talvez, agora, rapidamente. Então, o que acontece? Quando eu quiser empregar a próclise, porque para nós, como eu havia dito, soa mais natural, menos artificial do que o padrão culto, ou seja, do que o padrão luso, nós fazemos o quê? Colocamos qualquer palavra na frente. Acabou. Se a gente colocar qualquer palavra na frente, você pode usar o pronome átono antes do verbo. É óbvio que existem algumas palavras chamadas atrativas que obrigam com que esse pronome átono seja colocado antes do verbo. Como eu havia dito, aí, palavras negativas, alguns advérbios, outras palavras que são atrativas. Olhem aí, a maioria dos pronomes. Que pronomes de modo especial? Pronome relativo, o pronome que, o pronome qual, o pronome onde, entre outros. Os pronomes indefinidos, alguém, ninguém, tudo, outros. Além desses pronomes, nós temos também as conjunções subordinativas. Entre essas conjunções, nós temos, por exemplo, o que também é uma conjunção subordinativa. Nós temos o como, nós temos o embora, tudo bem? Nas orações interrogativas e exclamativas também. Tá claro? Bom, vai ficar mais claro com os exemplos. Olhem os exemplos aí. Jamais se lamentou do ocorrido, nem nos pediu ajuda. Então, reparem, jamais é uma palavra negativa. Então, essa palavra atrai o se, que é o pronome, para junto dele. Nem também é uma palavra que denota negativa. É uma palavra que também é uma palavra negativa. Ela atrai também o nos. Agora, como eu havia dito na aula passada, prestem atenção para que nós possamos
compreender de uma forma clara o emprego desses pronomes átonos, convém, pessoal, fazer aquilo que eu havia dito. Grifem o verbo. Olhem aí, lamentou está grifado. Pediu está grifado. Nós temos o se, que é o pronome átono. Eu circulo ele. Nós temos o que na frente do pronome átono? O jamais. Então, esse jamais atrai. Acabou. Então, isso é obrigatório. O nem, a mesma coisa. O nos nós circulamos, que é o pronome átono. Ok? Se nós começarmos a fazer isso, isso se torna claro para nós e nós vamos ter uma facilidade em compreender isso e fazer uma prova também é mais fácil. Olhem o outro exemplo aí. Ao verem a situação, rapidamente me apoiaram. Grifem o verbo, apoiaram. O me, circulem. Rapidamente atrai o pronome. Ok? Que é um advérbio. Olhem o outro exemplo. Este é o local onde nos encontraremos amanhã. Encontraremos, grifem, nos, o pronome átono, onde, pronome relativo. E ele atrai. Tudo bem? Tá claro isso, pessoal? Vamos pegar mais alguns exemplos. Olhem aí. Alguns os socorreram. Outros se fizeram de surdos. A mesma coisa. Alguns, pronome indefinido. Atrai o pronome átono, os. Outros, também definido. Atrai o pronome se. Tudo bem? Guardem sempre isso, pessoal. Grifem o verbo. Circulem o pronome átono. Fazendo isso, pessoal, isso vai se tornar automático. É óbvio que no dia a dia, nós, após fazer vários exercícios, o que acontece? Isso se torna automático. Então, eu não preciso mais grifar, circular. Mas no início, é muito importante para que vocês possam visualizar toda a frase, visualizar o todo, ok? E não errar mais, tá bom? Olhem aí a outra oração. Quem te disse isso? Olha o disse, o te, sendo atraído pelo pronome interrogativo, ok? Mais uma. Gostaria de saber por que nos fizeram vir aqui. A mesma coisa. Olha o que atraindo o pronome. Tá claro isso? Então, como havia dito, só para ficar claro, a língua norma culta pede normalmente a ênclise, ou seja, pede com que o pronome átono venha após o verbo. No entanto, algumas palavrinhas que nós podemos chamar de atrativas puxam esse pronome para próximo deles. Ok? Então, neste caso, nós temos a próclise. Ok? Como eu havia dito, para a nossa linguagem no Brasil, a língua portuguesa no Brasil, a próclise soa melhor. A próclise soa natural. Então, se eu estou fazendo um texto e eu não quero colocar o meu pronome átono após o verbo, eu coloco, a princípio, qualquer palavra na frente, desde que não haja vírgula. Porque se nós tivermos uma vírgula, é início de período. Não se começa o período com o pronome átono, tá bom? Aí nós vamos ter o quê? Olhem aí, a ênclise, ok? Então nós vamos ter a ênclise.